Ô, gurizada, Então, desdobre, Miguel. quem vai falar nos assuntos pessoais? Não. Vai falar, Marcos? Marcelão? Não? Paulão? Não. Nenhum? Também não. Assuntos pessoais, tu? Se tu não tem prova, não pode falar. Né? Eu. Não. Vai falar no assunto pessoais? Não. Não. Luiz. Não. Não é a primeira, que os primeiros não vão falar, daí tu consegue a segunda. Mas Sim, não. tá, mas não saiu pra Tem alguma coisa assim no papel aqui? Fala à vontade. Né? Fizemos, então. Ontem fizemos aqui, não aproveita hoje. Tá? Não, tu que sabe. Não, então. Tá, tu vê se surgir uma coisa, tu me avisa daí. Nesse momento são 18 horas. Contamos com a presença dos vereadores. Declaro aberta esta sessão ordinária do dia 5 de junho de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento da minha colega, policial civil Nizete Machado. Ocorreu no dia de hoje, em transcorrência do Covid. Tranquilo, presidente. Obrigado. Cumprimento os senhores vereadores que participam desta sessão, bem como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão do dia 28 de junho de 2021. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, assessores da casa e comunidade que nos assiste. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 199 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 083/2021, que autoriza a contratação da função temporária de médico 40 horas em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 084/2021, que dá nova redação aos parágrafos 1º e 2º e insere parágrafo 3º e 4º no artigo 1º da Lei 3.413, de 6 de julho de 2010 e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 004/2021, que altera o parágrafo 2º do artigo 45 e inciso 3 do artigo 46 e inclui os parágrafos 1º e 2º ao artigo 46, todos da Lei número 1176, de 31 de dezembro de 1993. Projeto de Lei complementar número 005/2021, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo
13 da Lei Complementar número 006, de 21 de agosto de 2007, e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento, e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 001 de 2021. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 163, inciso 2º do regimento interno desta Casa, solicita que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao comandante do 3º Pelotão da 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar, 1º Tenente Carlos Moisés Savian dos Passos, para que o mesmo estude a possibilidade de intensificar as rondas policiais no interior do município de Veracruz. Veracruz, 5 de julho de 2021, assinado por minha pessoa. Moções. Moção de apoio e aprovação do projeto de lei número 335/2019, do deputado Fernando Marrone, que institui a Semana Maria da Penha nas escolas, a ser realizada anualmente no mês de novembro, no estado do Rio Grande do Sul, de autoria dos vereadores Cira Kaufmann, David Silas Petri, Luiz Carlos Souza e Valceni Goulart da Silva. Temos também as seguintes indicações que deram entrada na Casa no dia de hoje. Indicação número 116/2021, de autoria dos vereadores Gelson Moura e Valceni Goulart da Silva, solicitando a colocação de cascalho nas ruas do bairro Boa Vista. Indicação número 117 de 2021, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando a possibilidade de criar um programa de aproveitamento de terrenos baldios do município para cultivo de hortaliças. Indicação número 118/2021, de autoria da vereadora Vaneila Helfer, solicitando melhorias no acesso à Igreja São José, em linha Henrique Dávila. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador pela leitura das correspondências. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de lei 83 e 84 de 2021, projeto de lei complementar 004-005 de 2021 para as comissões de Constituição e Justiça e Redação. Solicito a vereadora Cira que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, presidente, vereador Goulart. Quero cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar a vereadora Vaneila, os assessores desta casa e todos que acompanham essa sessão através da nossa página no Facebook. Eu indico, presidente, para relator do projeto de lei número 83 e 84, o vereador Gelson de Moura, e o projeto de lei complementar 004 e o projeto de lei complementar 005, eu indico como relator o vereador Flávio Schink. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Os mesmos projetos 005 de 2021 para as comissões de Orçamento, Finança e Tributos. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores e comunidade que nos assiste. Projeto de lei número 005/2021, projeto de lei complementar, a minha pessoa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Passaremos para a fase de votação dos projetos. Projeto de lei 080, que autoriza a contratação da função temporária de agente redutor de danos e caráter temporário e de excepcional interesse público e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto. Concedo a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, colegas, nós já havíamos aprovado um projeto semelhante
a esse, no qual eu já havia me manifestado, mas eu aproveito mais uma vez para me manifestar nesse projeto, pelo entendimento que eu tenho da importância de termos aqui em Veracruz o trabalho de um agente redutor de danos. Há toda uma política nacional, estadual, instituída no Brasil nos últimos anos, que se caracteriza pelo combate à drogadição, seja ela com drogas lícitas ou ilícitas. E esse agente, então, ele tem um papel fundamental nesse sentido, porque ele vai fazer um trabalho diretamente com as pessoas que consomem esses produtos e vai trabalhar no sentido de fazer a redução do consumo quando não for possível deixar de consumir esses produtos. Ele é um contrato temporário, é de 1 ano, e o trabalho é de 20 horas semanais, e para custear esse agente que será contratado, os recursos vêm do governo do estado, portanto, não gera ônus nem gastos para o erário do município. Isso também é bem importante, que sabemos que temos também grandes investimentos necessários no sentido de combater a Covid e também de tratar os doentes. Então, meu voto vai ser favorável a esse projeto. Agradeço ao vereador Vacílio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, também hoje nos assiste aqui presencialmente o marido da vereadora Vaneila, Marquinhos, e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Muito boa noite. Como a vereadora Cira falou, presidente, realmente é uma questão muito delicada quando se trata questão de drogadição. Como funcionário público estadual e como trabalho diretamente ligado à repressão ao tráfico de drogas, sei da dificuldade que é de tratar com pessoas que precisam de tratamento e que precisam apoio para conseguir, de repente, largar o vício que é a droga, que é um mal do século. Então, quando se tem a oportunidade de oferecer profissionais para lidar com essas pessoas que, de uma maneira ou outra, caíram e se viciaram em drogas, nós temos que mais incentivar cada vez mais. Eu digo mais também, deviam ter até mais cursos ou palestras nessa direção. Até vereadora, colega Cira, como professora, também nas escolas a gente devia incentivar ter palestras para os estudantes, ou também, enfim, cada vez mais informações para os jovens, para não deixar eles cair na tentação de fumar. Como diz um cachaça é tomar o primeiro gole, fumar o primeiro cigarro. Porque depois de tu viciar, para sair fora é muito difícil. E se não tem um tratamento adequado, se tu não tem uma ajuda, se tu não tem uma pessoa qualificada para te instruir, para te ajudar, é difícil. Com certeza, vereadora, te permito uma parte sim, vereadora Cira. E só em relação à importância da escola no combate ao uso de drogas, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. E nós, como educadores, entendemos que a política de combate ela deve estar inserida no dia a dia da escola, que a gente possa, nas aulas de ciências, estar trabalhando os tipos de drogas, os efeitos, nas aulas de geografia, a rota do tráfico,
o malefício que o tráfico traz para uma comunidade. Então, o entendimento que nós temos que na educação, muito mais efetivo é se nós pudermos estar nos conteúdos da sala de aula, podendo trabalhar essas formas. E o entendimento mais moderno hoje é de esclarecimento. O adolescente e o jovem tem que saber o que cada produto poderá causar nele, porque a gente sabe que tempos atrás se fazia muito a querer amedrontar, e o amedrontamento ele não funciona, e ele muitas vezes ele pode despertar o interesse. Então, além dessa contratação, que o senhor também referiu de importante, sem dúvida, a escola desempenha um papel muito importante. E às vezes é na escola que nós percebemos os primeiros consumos, né? Obrigada, vereador. Obrigado pela parte, vereadora Cira. E, finalizando, com certeza, o nosso apoio aqui também é fundamental. Os nossos esclarecimentos, presidente, a gente puder também, sei lá de que forma, mas introduzir isso na sociedade, né? De repente contratar pessoas qualificadas para uma palestra, né? Até, lógico, hoje está complicado por causa da pandemia, mas é de fundamental importância. Então, meu voto será totalmente favorável. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 081 de 2021, que autoriza o Poder Executivo contratar um agente comunitário de saúde em caráter temporário e de excepcional interesse público e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas, comunidade que nos assiste. Temos aqui uma pessoa, uma vereadora Vanella, que atua na área e sabemos a importância do agente comunitário de saúde inserido nas comunidades de Veracruz. Vou falar mais especificamente do meu bairro Arco-Íris, onde é que eu moro, e acredito que todos os vereadores aqui presentes devem ser a favor da contratação do agente comunitário de saúde, porque eu percebo, principalmente o meu pai, que já é idoso, minha mãe, eles têm uma assistência, digamos assim, muito próxima com a Secretaria de Saúde através do agente comunitário de saúde. Eles conseguem chegar no postinho mais fácil. Meu pai hoje tem problema de locomoção, né? Fez uma cirurgia no pé, e a nossa agente de saúde lá do bairro, toda semana, ela passa na casa do pai para ver como está o pai. Lógico, não é uma visita demorada, porque ela tem muitas outras residências para visitar, mas se dá uma sensação de amparo da prefeitura da saúde estar próximo do nosso cidadão. Então a gente tem que apoiar sim a contratação desse agente comunitário de saúde, e quem sabe para as áreas que ainda não têm um agente comunitário a gente passar a pensar, porque é com certeza uma extensão da Secretaria de Saúde e vai estar levando saúde para o nosso povo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas já saudados e assessores também já saudados, comunidade que nos assiste, reforçando as palavras do colega vereador Marcelo, da importância do agente de saúde. Temos aqui um exemplo, junto conosco, a vereadora Vanella, que faz um extraordinário serviço como agente de saúde, e como o vereador Marcelo falou, da importância desta ligação que a agente de saúde tem diretamente com as pessoas, principalmente de terceira idade, né? Quando enfrentam problemas de locomoção, enfim, tantos outros problemas, mesmo também às vezes com crianças, adolescentes também, principalmente crianças, né? Então a gente sabe da importância, como nós já solicitamos aqui também, para beneficiar aquelas localidades que ainda não estão contempladas, como o vereador Marcelo falou. É importante que nós também apoiamos
essas localidades, né, através de sugestões. Eu sei que a questão não é só simplesmente indicar, mas é por lei que tem que ser atendido, né? E tem a vereadora Vaneila, que sabe exatamente como funciona, né? Então, com certeza, sempre vai ter meu voto favorável a essa questão também. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 082 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de 100 mil e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Questão de ordem, R$100 aí só para uma correção. Tá? R$100. Bem tranquilo. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção de apoio do projeto de lei 335 de 2019 do deputado Fernando Marrone, que institui a Semana Maria da Penha nas escolas, a ser realizada anualmente no mês de novembro no estado do Rio Grande do Sul, de autoria dos vereadores Cira Kaufmann, Davi Silas Petir, Luiz Carlos de Souza e Valceni Goulart da Silva. Coloca a palavra à disposição dos autores das indicações que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, vereadores, quero também aproveitar e saudar a presença do prefeito. E em relação a essa moção de apoio, ela partiu de uma necessidade que levantamos na última reunião da Frente Parlamentar da Defesa dos Direitos das Mulheres, que fez sua primeira reunião de trabalho há alguns dias atrás. Nesta reunião, esse conselho, que é composto por mim, pelo vereador Silas, pelo vereador Goulart e pelo vereador Luiz, nessa reunião nós tivemos a presença da servidora municipal Cláudia Zacolteg, que trabalha no CREAS, e da servidora da Polícia Civil, Adriana Ferretti Lima. E elas nos referiram a quantidade de casos que são atendidos aqui no município, na Polícia Civil, de denúncias de mulheres que sofrem maus tratos provocados por seus companheiros ou também, nos foi relatado também por filhos. E a servidora Cláudia fazia também esse relato da quantidade de mulheres, de senhoras, idosas que eles atendem no CREAS. E todos esses casos são casos de mulheres que sofrem violência física e psicológica. Também nos foi relatado muito a questão também da violência psicológica. E nesse sentido, chegou à nossa Câmara esse projeto que o deputado Fernando Marrone ele está propondo na Assembleia Legislativa de criar uma semana, que seria no mês de novembro, para que as escolas possam discutir e conhecer a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, todos vocês sabem, ela foi uma lei construída, assim, levou muito tempo para ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. A Maria da Penha era uma mulher que sofreu violência do esposo. Por diversas vezes, ele tentou tirar-lhe a vida,
diversas vezes, inclusive ela depois ficou sem mobilidade, necessitando de uma cadeira de rodas, e ela trabalhou muito para que tivesse uma lei que pudesse garantir mais segurança para as mulheres que sofrem violência. Então, é importante conhecer essa lei para que as mulheres elas saibam onde buscar ajuda quando elas estão sofrendo essa violência. Então, nesse sentido, foi que nós julgamos importante apoiar esse projeto do deputado Fernando Marrone, porque nós entendemos que é uma proposta que prevê educar. Educar quem? As meninas, as adolescentes e também os meninos. Porque a violência contra mulheres, ela é uma violência cultural. O homem que bate numa mulher, geralmente, ele aprendeu no seio da sua família a fazer isso. Então é importante que a gente desmonte essa política da cultura, essa política de que mulher pode sofrer violência física, violência psicológica, e que mulher também pode perder a vida quando, por exemplo, ela termina um relacionamento, ou quando, por exemplo, ela não quer mais seguir com alguma conduta que seu esposo, seu marido, seu companheiro assim exige. Então, eu gostaria de contar, vereadores, vereadora, nós da Frente Parlamentar, gostaríamos de contar com o apoio de todos e desejar que esse projeto seja aprovado em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, que entendemos que ele poderá contribuir no Estado todo para diminuir a violência. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam sentados, contrários se levando. Declaro aprovada por todos. Indicação 109, de autoria do vereador Paulo Oliveira. Solicito a construção de uma parada de ônibus na entrada do corredor Berg, na localidade do Rincão da Serra. Coloco a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar pelo tempo regimental. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores da casa, prefeito Gilson Becker e a comunidade que nos assiste. Eu fiz essa indicação, é um velho sonho daquela comunidade do Rincão da Serra, desde o tempo que eu fazia o transporte ali. E aí, bem na saída do corredor, tem várias crianças que esperam o ônibus ali em dias de chuva e de sol. Até fiz junto com a vereadora Vanelli essa indicação aí, ela sabe do que eu estou falando lá. E aí seria muito importante, é uma obra bem simples, até já falei com o prefeito disso, né? Uma coisa do meio-dia já resolve para eles ali. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovada por todos. Indicação número 110, de autoria dos vereadores Silas Petit e Vanilla Helf. Solicito que os funcionários de mercados do município sejam inseridos no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Coloca a palavra à disposição dos autores da indicação que queira se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra à vereadora Vanilla. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, assessores da casa, prefeito Gilson Becker, que aqui também se encontra, e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Fazer essa indicação é um pouco desafiante, porque a gente sabe que o município está andando, podemos dizer, bonito contra o Covid, e a partir de amanhã, então, já se vacina a partir dos 39 anos. Mas, desde o início, a gente luta por algumas categorias, a gente se coloca à disposição
e eu gostaria que, assim que, quando entrou a possibilidade de motoristas serem vacinados, se acontecer dessa possibilidade de novo, se ocorrer essa possibilidade antes, então, das idades menores, que fossem, então, contemplados os funcionários de supermercados. Principalmente as caixas, né, que trabalham diretamente com valores, com dinheiro, trabalham diretamente em contato com o público, né, cumprem horários de domingo a domingo em alguns supermercados. Nem um dia foram dispensados dos seus trabalhos desde o início da pandemia, né, a não ser no período se concluíram a Covid, o isolamento. Temos também exemplos de pessoas bem conhecidas aqui do município que trabalhavam em supermercados e acabaram falecendo do Covid, né? Então, tudo isso leva a gente a pensar e fazer merecer, então, essa categoria. E no meu entendimento, eu gostaria que, se possível, assim como foi com os motoristas, quando acontecesse uma possibilidade, que fosse, então, contemplada essa categoria aqui no município de Veracruz. Era isso, senhor presidente. Agradeço à vereadora Vanilla pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Davi Silas, PT. Senhor presidente, agora sim. Senhor presidente, então, colegas vereadores, vereadoras, saudação especial ao prefeito Gilson, que se faz presente aí com nós. Só para reforçar o que a colega Vanilla colocou, essa questão da vacinação, a gente entende que por se tratar, né, de serviços essenciais, uma vez que todos esses funcionários não pararam, né, desde o início da pandemia. Hoje mesmo, em reunião na prefeitura, comentávamos, né, Círia, sobre as medidas de proteção em alguns ambientes, né, que se aglomeram. E daí eu lembro que também foi comentado que as pessoas acabam não se conscientizando nos supermercados, né, o que acaba dando uma aglomeração muito, muito grande. Então, visto isso, a gente entrou no entendimento de entrar com essa indicação de se haver essa possibilidade de encaixarmos essas pessoas, então, para que façam as vacinas. A gente reforça também, parabeniza o município, a gente vê que está andando muito bem, como também a colega Vanilla mencionou, né? Amanhã já temos, a partir dos 39 anos, acredito que não vai impactar de uma forma tão elevada, uma vez que talvez parte desses funcionários já se encaixam em algumas, né, das comodidades ou também das idades. Então, para que os demais também sejam contemplados, assim como todos os funcionários da saúde já foram vacinados, todos os professores, né, da educação, a classe de caminhoneiros também. Então, a gente ficaria muito feliz e grato se acontecesse essa possibilidade também para os atendentes de mercado. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declara aprovada por todos. Indicação 111, de autoria da vereadora Vanilla Helf. Solicito a limpeza de valeta no corredor bavaresco, mais precisamente aos fundos da propriedade de Cledir Goulart Pinto. Coloco a palavra à disposição da autora da indicação que queira se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra à vereadora Vanilla. Mais uma vez, saudações a todos os colegas, assessores, público que nos assiste. Senhor presidente, parece uma indicação muito simples, né? Limpeza de valetas, mas quando se recebe fotos de como aconteceu, de como está indo quando dá as enxurradas, ou quando a gente mesmo vai visualizar, né? A gente consegue ver a necessidade desse trabalho ser prestado lá no interior, no corredor bavaresco, onde hoje residem lá, então, 10 famílias já, né? Então, já está nessa proporção, e com crianças, idosos, né? Então, já adentra as casas quando dá enxurrada. Então, há, sim, uma necessidade muito grande. A gente sabe que a Secretaria de Obras está trabalhando forte no centro, nos bairros, em função já de obras que são necessárias por causa de reconstrução de várias obras no centro e bairros. Mas o nosso interior também está precisando e carece de algumas obras pontuais. E essa valeta no corredor bavaresco é uma delas.
Então, em solicitação dessas 10 famílias que se uniram e vieram até mim fazer essa solicitação, em respeito a eles, então eu estou entrando com essa indicação e que se dê, então, uma atenção, uma prioridade para ser realizado esse serviço, então, nos próximos dias. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanella pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declara aprovado por todos. Indicação 112, de autoria do vereador Flávio Schinck. Solicito que seja providenciado o fechamento de um cano descoberto na calçada da rua Edemundo Ricardo Gringli, número 461, no bairro Imigrante. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Não havendo manifestação, coloque em votação a indicação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declara aprovado por todos. Indicação 114, de autoria do vereadora Cira Kaufmann. Solicito que se estude um plano municipal de arborização do perímetro urbano e de revitalização de espécimes árvores em logradores públicos e demais espaço público ou privado. Coloca a palavra à disposição da autora da indicação que queira se manifestar. Conselho da palavra à vereadora Cira. Colegas, presidente, vereadora, essa indicação, ela vem contribuir com uma tradição que Veracruz tem na preservação do meio ambiente. Quando a nossa Vila Teresa foi criada e as primeiras ruas foram traçadas, lembrava sempre muito disso o professor Bernardo Reck, logo se fez uma praça. E a nossa praça, ela é caracterizada pela quantidade e variedade de árvores. Então, isso mostra que nós sempre tivemos preocupação com o meio ambiente. Também quero lembrar que tivemos sempre muita preocupação com a água no município de Veracruz. Tanto que somos referência, não só a nível estadual, como a nível nacional, com o nosso projeto de água municipalizada. Nós temos a água totalmente tratada, captada pelo município, e isso é um orgulho, porque temos uma água de boa qualidade e ela não tem faltado apenas em casos excepcionais. E nos últimos dias também ocupou espaço na imprensa estadual o projeto Protetores das Águas, que é um belíssimo projeto que a nossa cidade tem, onde produtores, a prefeitura e uma empresa privada cuidam da arborização ao lado do arroio que fornece a água para a nossa cidade. O que falta em Veracruz? Nós estamos nesse sentido, né? O que falta? Nós temos uma cidade que a arborização é muito prejudicada. Nos últimos anos, nós percebemos que muitas pessoas, donos de empresas, do comércio, cortaram as árvores das calçadas. E isso, eu acredito que seja um problema para o nosso município. Nós precisamos, pela preocupação com o meio ambiente e também com a preocupação da beleza da nossa cidade, nós temos que nos preocupar em arborizar. Eu lhe concedo uma Permite uma parte. Obrigado, vereadora Cira. Eu só quero reforçar as suas palavras, né? Em 2019, eu lembro até o número da indicação, 045, 2019, eu entrei com um pedido semelhante que a senhora está entrando hoje. Até porque uma pessoa da comunidade me falou o seguinte, Cira, eu só entro em casa comercial onde tem árvore na frente. Eu dou preferência
melhor assim, eu dou preferência onde tem uma árvore de sombra na frente para eu entrar no comércio. Então, isso, sabe, me fez pensar também da importância da arborização da nossa cidade. Inclusive, na época, eu pedi até para abrir na calçada, lá para nós plantarmos uma árvore também na frente do comércio da minha esposa, né? E só não foi realizado ainda, mas vai ser feito. Estudos mostram, vereadora, que abaixo, na sombra de uma árvore, a temperatura é 7 graus mais baixa. Então, da importância de nós termos uma cidade arborizada, né, limpa. É muito importante a tua indicação. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador Flávio. E, então, o plano municipal, já conversei na semana passada com o prefeito, e o prefeito disse que já demandou à Secretaria do Meio Ambiente para que realizasse esse plano municipal, porque nós temos que olhar a cidade como um todo. Que tipo de árvore é adequada para plantar na frente, né, na sua calçada? Eu sou, da minha casa, a calçada, o último vento que teve, as nossas árvores, elas tombaram. Quer dizer que nós havíamos plantado uma árvore não adequada. Então, todo esse projeto, o plano municipal, ele deverá observar qual é a planta ideal, quais os locais onde nós poderemos estar plantando. Eu lembro o acesso ao Rincão da Serra. Nós temos as nossas entradas da cidade tão belas com o nosso túnel verde. O Rincão da Serra poderá também ser contemplado nesse sentido. Então, eu quero reforçar então, essa indicação, pedir o apoio dos colegas e me colocar à disposição para poder colaborar nesse plano municipal, para que nós possamos ter a nossa cidade de Veracruz mais arborizada e no perímetro urbano, que isso com certeza não vai só embelezar nossa cidade, mas contribui de forma gigantesca com o meio ambiente. Muito obrigada, presidente. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. O primeiro vereador inscrito, Vaneila Helf. Mais uma vez, saudações, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores da casa, em especial o Fernando, que faz todo o trâmite para passar no Facebook. Fernando, bem-vindo, seja bem-vindo à nossa casa. O prefeito Gilson Becker também, que está aqui presente, minha saudação. Eu gostaria de colocar aos colegas e às pessoas que nos assistem da importância que teve a ação realizada no último sábado pelas agentes comunitárias de saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária de Veracruz. Foi feito o mutirão da dengue mais uma vez aqui em Veracruz, nos bairros e nos centros, onde geralmente as agentes de saúde elas são convocadas para trabalhar nesse serviço nos sábados à tarde. Dessa vez, então, se tentou fazer diferente e foi feito convite para que viessem trabalhar no sábado à tarde, então, fazendo o mutirão contra a dengue num sábado à tarde. E, impressionantemente, as presenças foram numerosas, graças a Deus veio bastante agente de saúde participar, e de todos os bairros, dos interiores também vieram. Então, é muito satisfatório da gente poder divulgar os números, que foram 350 imóveis visitados na tarde de sábado,
onde mesmo no período que nós estamos hoje, que é inverno, de temperaturas baixas, né, ainda assim foram encontradas 3 amostras de mosquito, né, onde uma ainda foi positivada do Aedes aegypti. Então, isso gera para nós uma atenção. Em especial, a gente sabe que o mosquito Aedes ele é urbano, né, em especial na cidade, que continue se tendo esse cuidado, essa preocupação nos pátios, né. A gente sabe que as pessoas da cidade, a grande maioria, só vem em casa à noitinha, né, e está em casa final de semana, tem alguma coisa para fazer, e não tira, então, lá um tempinho para dar uma olhada no pátio, se não tem alguma coisa juntando água. Então, eu queria deixar esse registro da importância desse trabalho, da importância dessa organização, dessa iniciativa da vigilância, juntamente com a Secretaria de Saúde, o prefeito, o vice-prefeito também engajado, na pessoa do vigilante, então, lá, também, que se faz presente toda vez. Importante também, eu gostaria de ressaltar, como eu também participei, é muito grato a recepção das pessoas, a conscientização, em muitos que nós entramos, a grande maioria, a gente sente que as famílias, as pessoas estão, sim, conscientes, muitos pátios, praticamente todos, muito bem limpos, muito bem organizados. A gente sabe que alguma coisa, se for 10% que está causando casos de dengue no município, a gente precisa fazer todo esse trabalho nos outros 90% para encontrar esses 10%. Né? E é por isso que a gente faz todo esse trabalho de mutirão, de engajamento, para então encontrar 350 casas visitadas, que a gente adentra os pátios, então, para fazer a vistoria, onde 3 amostras foram coletadas e uma positivada. Então, a gente teve que entrar em 350 casas para encontrar 3 amostras e uma positiva. Mas e o que essa uma positiva pode causar no município? Né? Então, esse é o registro que eu queria deixar. E juntamente, paralelamente a esse trabalho também, os agentes da vigilância sanitária, os fiscais, foram fazer visitas às pessoas que estavam cumprindo o isolamento do Covid. Foi feito visitas nas residências e conferindo, então, se realmente essas pessoas estavam fazendo lá o isolamento correto. Então, eu queria deixar esse registro em especial às pessoas que nos receberam no mutirão da dengue e aos profissionais, então, tanto que foram trabalhar pro mutirão, como também nas visitas do pessoal que cumpre isolamento do Covid. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanilla pelas manifestações. Próximo vereador inscrito é Marcelo Henrique de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessores, comunidade que nos assiste, prefeito Gilson Becker, que se faz presente também. De maneira muito rápida, só fazer um comentário. 3 meses e meio atrás, mais ou menos, a gente colocou em prática o gabinete itinerante, que aconteceu no bairro Arco-Íris, lá onde eu moro. O prefeito Gilson se fez presente na época, e a gente discutiu bastante naquela época a questão das enxurradas, porque tinha sido bem recente aquela questão lá nos bairros, onde afetou bastante a comunidade dos bairros Arco-Íris, Araçá e Leopoldina. Lembro que o vereador Paulão também esteve por lá, a Gelson também correu bastante naquelas datas, todos correram, né, mas esse eu lembro na noite lá. E a gente, naquele primeiro gabinete itinerante lá, o que a comunidade nos trouxe, a grande maioria foi sobre as enxurradas, sobre o que ia ser feito, como a prefeitura ia agir para coibir que a água adentrasse as casas novamente, né? E 2 coisas saíram que eu me lembro bem daquele dia lá, que uma delas foi a remissão do IPTU para aquelas pessoas que tinham sido bastante afetadas em suas residências, né? A gente conseguiu, junto com o prefeito Gilson, fui lá, conversei com ele, existiu essa remissão do IPTU, acho que agora o prazo encerrou só. E na semana passada, na quinta ou na sexta-feira, eu passei na prefeitura e conversei com o assessor jurídico da prefeitura, o Marcos Birk, e ele me disse que apenas, a princípio, 3 famílias buscaram pela remissão, né?
E na época lá a gente sabe que muitas famílias nos cobraram isso. Então eu quero dizer para a comunidade de Veracruz como um todo, quando se pede uma melhoria, quando o município atende, procurem fazer jus àquilo que vocês estão pedindo. Porque a gente trabalhou em torno de uma lei, a prefeitura fez o impacto financeiro dessa lei, e o impacto financeiro não vai chegar nem perto daquilo que a gente pensou, né, Gilson? Porque eram 65 famílias atingidas, se eu não me engano, e apenas 3, das 65 que tinham direito, apenas 3 buscaram. Acredito que não foi falta de informação, porque depois que esse número chegou a mim, eu busquei no site da prefeitura, está lá, está postado, eu busquei pelas páginas da prefeitura no Facebook, está lá também, eu sei que saiu no Jornal Arauto também, então acho que não foi falta de informação e talvez um pouquinho de falta de interesse daqueles que necessitavam desse auxílio, né? Então a gente tem que, quando se cobra, também tem que saber utilizar. E mais uma coisa que saiu daquele dia do gabinete itinerante lá, foi uma questão de como solucionar o problema que ocorreu na rua do ginásio do Guidão, ali, se não me engano, o Dr. Pedro Miller, acho que é aquela rua ali, que desce em direção ao Intendente Kelzer, Servifest, e Cândido de Medeiros em direção ao municipal, né? E na época o prefeito sinalizava que talvez uma obra, fazendo uma galeria, aumentando a capacidade do escoamento de água ali naquela região seria a solução. E na semana passada o prefeito comentou comigo que a princípio essa obra será feita nos próximos dias, ou próximos meses, né, prefeito? Que está sendo estudado a questão de valores, orçamento para canos e tudo mais que vai precisar. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque como foi a primeira edição do Gabinete Itinerante, 2 ideias que saíram dali vão ser colocadas em prática, né? A gente fica feliz e sabe que a comunidade vai ser beneficiada com isso. Então aquelas famílias que moram ali em torno do ginásio Guidão, o Servifest, em direção municipal, que foram atingidas, podem ter uma tranquilidade que nos próximos meses essa obra ela vai estar acontecendo e eu tenho certeza que vai solucionar esse problema em caso de chuvas mais fortes. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço o vereador Marcelo pelas manifestações. O próximo vereador inscrito, Silas PT. Novamente, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, prefeito Gilson, gostaria de usar essa oportunidade para falar de um assunto, o qual também comentei na reunião que a gente teve na tarde, hoje, com o prefeito Gilson, no seu gabinete, referente ao pedido que eu entrei na casa hoje, pedido de providência, solicitando à Brigada Militar que estude a viabilidade de se reforçar a patrulha no nosso interior. No domingo retrasado, aconteceu uma situação na linha Tapera, onde o morador teve sua casa furtada em plena luz do dia, e lá ele chegou e nada pôde fazer. Inclusive teve que sair às pressas, pois foi ameaçado pelos meliantes. Eu visitei este morador lá na casa dele, o mesmo me informou que ele entrou em contato com a brigada e eles não conseguiram comparecer no local. A gente sabe que a demanda da brigada também é muito grande, entende que muitas vezes eles também não conseguem atender, talvez até estavam em outro chamado, mas a gente então, devido a isso, entra com esse pedido na casa. A própria assessora da casa, a Elis, né, Elis também teve sua moto furtada no mesmo dia, também acredito ainda que era dia, né, Elis, e nada pôde fazer, passa por uma situação bem preocupante. A nossa região também, na quinta-feira de noite, por lá rodeava um carro sem que ninguém identificou, deixando o pessoal bastante preocupado. Então essa solicitação vem para trazer mais segurança às pessoas. A gente solicita então que a brigada faça uma patrulha mais ativa na região, se não der todo dia, mas que seja de 2 em 2 dias, mas que tenha uma frequência maior, né, trazendo uma maior segurança às pessoas, talvez em horários aleatórios, né, para que também não se tenha uma frequência sempre em mesmos horários, para que nessa forma, né, dê mais segurança às pessoas. Quero tratar também de um outro assunto um pouco particular, pessoal, de um mal-entendido que aconteceu na última sessão, onde eu comentava a indicação do colega Paulão, referente ao prédio da cooperativa de Vila Progresso. Talvez, vereador Paulão, com a dificuldade que eu tenho de me expressar, tu tenha entendido um pouco errado o que eu quis colocar. Mas eu quero aqui reforçar que quero ser parceiro teu, parceiro do prefeito Gilson também, para nós buscar alternativas para aquele prédio. Em momento algum quis dizer que
alguém tenha te soprado a indicação, mas como eu te disse, às vezes com a dificuldade que a gente tem de se expressar, a gente acaba não usando as palavras corretas e talvez tu tenha me entendido errado. Mas te peço desculpas, tá? E a intenção é mesmo a gente somar forças para que as coisas aconteçam. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Silas pelas manifestações. Sendo estes os últimos atos dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.